Meus irmãos, a paz do Senhor, nós agradecemos a Deus por mais este momento. A gente está dando continuidade ao estudo que iniciamos há praticamente um mês, um pouco mais de mês, baseado nos textos que estão sendo mencionados no livro O Oceano de Deus. Então, nós já tivemos hoje, se não me falha a memória, a quarta parte, desse estudo. E nós estaremos trabalhando o capítulo de número 6. E o capítulo 6, ele tem como tema os perigos que existem no fundo do oceano. Os perigos no oceano. Na última vez, a vez anterior que a gente ministrou, nós falamos sobre os sufistas. E a gente mostrou qual o significado, com quem se identifica esse personagem. Alguém que está no oceano, mas que ele perdeu o rumo. A gente costuma dizer o foco, daquilo que tem a ver com o reino de Deus. E aí ele passa apenas a utilizar o oceano, mas para as exposições, para se apresentar, para ganhar reconhecimento ou ganhar aplausos. E normalmente ele mesmo não se aprofunda, não mergulha, não vai em busca daquilo que é de fato importante, que faz parte do oceano, que está no oceano de Deus. E eu queria eu quero até que vocês me ajudem, até intercedendo mesmo por nós, para que a gente consiga trazer as afirmações apropriadas dentro daquilo que nós vamos estar trabalhando hoje, quando nós falamos dos perigos que existem no oceano. E quando eu falo os perigos que existem no oceano, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer dos perigos que o crente enfrenta quando ele se propõe a viver profundamente a vida cristã. Essa é a ideia. Perigos no fundo do oceano, o que é? Quando você toma uma decisão de viver intensamente a vida com Deus, você vai encontrar perigos pela frente. Certo? Então, nós queremos trabalhar quais são, pelo menos os principais, dos perigos que existem. E até para começar, meus irmãos, que é uma coisa que a gente precisa pensar e refletir, que não sei se em alguma dessas oportunidades que a gente já teve, ou se em outro momento, a gente já comentou que às vezes muitos de nós não se propõe não se arrisca por conta desses perigos. Então é muito importante que se saiba que eles existem. E saber que eles existem nos faz justamente avaliar, nos leva a avaliar quão intensamente a gente vai se lançar, se aprofundar nessa vida cristã, levando em conta
os perigos que iremos enfrentar. No início desse capítulo, a gente está dizendo o seguinte, que o surfista, ele não vai com a cara do mergulhador. Por quê? Porque o surfista, ele quer reconhecimento, ele quer aplauso. E quem está mergulhado, quem está interessado em mergulhar, não vai perder tempo aplaudindo ninguém e dando aquela coisa que aqui de repente a multidão, a maioria prefere fazer. O que isso significa? Alguém que está fazendo a obra de Deus, mas o objetivo dele é ser reconhecido pelos outros, ele vai ficar incomodado com alguém que na verdade está interessado em viver intensamente a vida com Deus. Essa pessoa vai incomodar quem busca só reconhecimento. Ele não se agrada disso, ele não gosta disso. E então, daí já começa a surgir um certo perigo. Já começa a surgir perigos. E nós queremos trabalhar de acordo com o que a gente extraiu da Bíblia e colocou no livro. A gente vai trabalhar eu estou chamando de esferas, 3 pontos, 3 maneiras onde a gente pode encontrar esses perigos, em 3 situações diferentes, certo? Então, quais são esses pontos que a gente vai estar mostrando onde os perigos podem acontecer? É no âmbito religioso, tá? É o primeiro ponto. No âmbito religioso, no âmbito no livro eu chamo de avareza. No âmbito da avareza, quando eu começar a falar, isso vai ficando melhor para a gente entender. E na questão do poder, são 3, digamos, motivações para que haja perigo, que a gente possa encontrar perigo quando se propõe a fazer a obra de Deus de verdade. Olha só, no âmbito religioso, lá no livro eu chamo de fanatismo religioso. No âmbito da avareza tem a ver com dinheiro, com recurso, com finanças. E no âmbito do poder, aí isso pode ter a ver com poder político, por exemplo. Então vamos analisar nesses 3 aspectos. E a gente vai estudar isso olhando exemplos na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu quero fazer uma leitura bíblica. Mateus, capítulo 10, do versículo 16 em diante. Mateus 10, 16 em diante, nós encontramos escrito assim: Jesus falando com seus discípulos, quando ele enviou os 12. Olha o que ele diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Perigo no fundo do oceano, né? Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Sinédrio trazer para a linguagem de hoje, delegacia, para os julgamentos, né? Ser denunciado para os órgãos públicos. Olha aí, vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha aí, estamos vendo
perigos que existem no oceano. Tá? E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Está vendo como é perigoso? Aqui é Jesus falando. E estes são os perigos que existem no oceano. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Olha como é importante estar mergulhado no oceano, porque você vai enfrentar perigo, vai ser levado diante das autoridades, mas Jesus está dizendo, nem se preocupe com o que vocês irão dizer, porque é o Espírito Santo que vai dar a palavra que vocês precisarão falar. Que coisa tremenda é isto aqui. E eu lembrei agora, eu não terminei a leitura, mas eu lembrei que quando aconteceu uma situação com a gente, que nos insultaram na internet, quando a gente estava fazendo aquela evangelização, e mentiram, até no rádio mentiram, dizendo que era um grupo que estava interferindo e fizeram aquela fofoca grande. O que aconteceu? Nós fomos a uma emissora de rádio para nos defender, e foi uma oportunidade de pregar o evangelho para o Maranhão inteiro naquele momento. E foi, para quem assistiu, não sei se algum dos irmãos aqui acompanharam, a nossa fala lá na emissora. Então foi uma grande oportunidade. Aquele jornalista, aquele radialista que se precipitou com a informação e chamou a gente de mentiroso no rádio, ele teve que ouvir calado a nossa defesa. Então eu vejo cumprindo, né, um trecho como esse que está aqui, num momento como esse. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Meus irmãos, tem lugares por aí onde o evangelho nem pode ser pregado, que os próprios parentes denunciam alguém quando se converte. Que coisa triste, né? Um familiar vai denunciar alguém da família só porque se converteu a Cristo, porque se tornou cristão. E olha o que está dizendo: o irmão entregará à morte outro irmão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Uma orientação que ele está dando aqui, Jesus, né? Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais. Olha a palavra interessante. Não os temais, essa palavra muito nos importa. Porque eu tenho uma preocupação grande de que muitos crentes, irmão Pacheco, têm medo de se aventurar, de se expor, com medo dessas coisas, dessas consequências. Mas olha a palavra de Jesus: não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo em oculto, dizei-o em luz,
E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo. Olha, Jesus dizendo, não tenho medo nem de morrer. Viu, irmã Assunção? Não tenha medo nem da morte. Não tema os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas o máximo que um homem pode fazer, o homem material, carnal, é tirar a vida do corpo. Mas ele não pode tocar na alma do crente. Ele não pode conseguir isso. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso tudo revela o cuidado que Deus tem com a gente. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Como assim? Nenhum passarinho não morre sem que Deus consinta? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Eu fico maravilhado como a Bíblia nos orienta sobre tudo. Porque tudo Jesus nos avisou. Vai ser difícil, vai ser perigoso, vai ter muito problema. Mas eu estou dando isso aqui tudo para vocês. Pode não ter medo, que eu vou estar junto. Essa batalha também é minha. É o que Deus nos diz. Então é por isso que nós não temos que temer. Certo? Então essa leitura, ela dá sustentação para aquilo que nós estamos dizendo sobre os perigos que existem quando o crente quer. Quando o crente vive aprofundado na vida com Deus, na vida cristã. Certo? Então, feita essa leitura, vamos então observar em que circunstâncias essas coisas podem acontecer. Vamos começar avaliando do ponto de vista religioso. No âmbito religioso, que tipo de perigo pode existir? Nós vamos observar exemplos bíblicos a respeito disso. E nós temos um exemplo bem no início da história humana. Lembra de Abel e Caim? Vamos, para a gente poder participar, vamos vem aquela velha história, né? A gente fazer uma pergunta, às vezes é interessante para a gente interagir. O que Abel e Caim decidiram fazer naquele momento, naquela circunstância em que resultou naquela tragédia entre os dois? Eles estavam fazendo o quê? O que eles iam fazer? O que eles fizeram? Tá. É a pergunta que pode se fazer. E a resposta qual é? Eles foram prestar culto a Deus. Então era um ato de fé, era um ato religioso. Por isso que a gente está trazendo como exemplo. Abel e Caim estavam em uma ação de manifestação da sua, oferecendo algo a Deus. E qual foi a diferença? E qual foi o problema que aconteceu? A gente sabe da história. Abel fez uma oferta cuidadosa, né? Ele teve uma preocupação, não de oferecer o que ele imaginava, mas aquilo que de fato pudesse agradar a Deus. Então a gente percebe que Caim, sei lá, talvez pelo fato de ser lavrador, a gente pode assim deduzir, né? Porque o texto bíblico não revela todos os detalhes, mas ele resolveu oferecer fruto. Será que ele perguntou para Deus se Deus se agradaria dessa oferta? Será que ele se preocupou em saber se aquela oferta dele seria agradável a Deus?
Então isso traz até para nós uma lição de que não basta só fazer algo para Deus, é preciso saber se aquilo que está sendo feito está sendo de fato agradável a Ele. E foi a preocupação que Abel teve, e Caim não teve. Então, a intensidade do esforço que a gente faz precisa ser muito bem aplicado, para a gente não estar trabalhando em vão. Precisa ser bem aplicado. Então, mais do que fazer, é importante ter certeza de que está fazendo de forma agradável a Deus. E resultado, Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da de Caim. E, ora, uma atitude correta, normal, e que deveria ser esperada de Caim, seria ver o seu erro, aonde foi que ele errou, para poder corrigir, para poder consertar a sua falha, o seu erro. Mas isso teve um efeito bem diferente na vida dele. Ao invés disso, ele ficou com inveja do seu irmão. Ora, por que Deus aceita a oferta dele e não aceita a minha? Aí aquilo começou, aquele sentimento desagradável, né? Começou a corroer a sua alma, começou a trabalhar, e aí a Bíblia fala que um abismo vai chamando o outro. Então da rejeição veio a inveja, da inveja já veio o pensamento assassino, e ele levou à frente até a execução daquele plano maligno de destruir a vida do seu irmão. Então, o que aconteceu? Pense, Abel, uma pessoa que quis agradar a Deus, quis servir a Deus profundamente, enfrentou um perigo e sofreu uma consequência disso. Um perigo no oceano e um perigo no campo religioso, e alguém que estava bem perto dele, o próprio irmão. Então é importante a gente saber que existem essas coisas, esses perigos. Ainda no campo religioso, se eu for falar de Jesus, toda vez que for falar em cada um desses pontos, dos 3 pontos, eu vou ter que falar em Jesus, porque ele sofreu nas 3 esferas, nos 3 ambientes Jesus sofreu, porque o que ele falava confrontava com os líderes religiosos da sua época, a sua doutrina confrontava com os ensinamentos dos escribas e fariseus, e isso causou a revolta neles. Então isso foi uma coisa na esfera religiosa. Jesus sofreu o impacto disso também na esfera religiosa, tá? Assim como Abel, certo? E na questão do dinheiro, finanças, que envolve o aspecto da avareza, né? Onde nós vamos encontrar exemplos disso. Se a gente for em busca, vamos pegar vários, mas a gente quer só, os exemplos que a gente está pegando é para a gente poder associar com o que pode acontecer, com o perigo que a gente pode estar correndo por conta dessas coisas. Nós vemos os irmãos de José. José também é uma pessoa que pode ser apontada em mais de uma circunstância, né? Porque a gente sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos por dinheiro, por 30 moedas de prata. Então foi uma troca ali. Jesus foi traído por Judas por 30 moedas
de prata. Então, o dinheiro envolvido na história, no perigo, na perseguição. Certo? Mas, ao longo da história, dos acontecimentos, nós vamos ver que é um aspecto bastante frequente, sutil, e às vezes a gente nem percebe isso acontecendo, mas que ele acontece. Lembrei aqui de um exemplo, que nem está lá no livro como exemplo, mas faz parte, que é o caso também de Ananias e Safira, lá em Atos. O que acontece? Ali os irmãos, eles tinham propriedades, e eles, naquele momento efervescente do Evangelho, né, eles até vendiam suas propriedades e levavam. E pelo que o texto fala, a gente pode entender que Ananias e Safira haviam ficado de vender a sua casa, aquele imóvel, e levar o dinheiro. Mas no último momento, eles, o que fizeram? Pegaram só a metade e entregaram a metade como se fosse o todo. O que estavam fazendo? Estavam mentindo. E isso era o quê? No âmbito financeiro. Se atrapalharam no âmbito financeiro. Mas, nesse caso, é um exemplo que envolve a questão financeira, mas não representa um perigo a terceiros, porque eles é que foram, no caso, sofreram as consequências disso, né? Porque, de repente, quando Pedro, ao falar com eles caíram, né? Morreram naquele momento, certo? Mas, se a gente olhar, quando nós falamos na vez passada, na aula passada, na sexta-feira, nós falamos sobre os sofistas, e nós apresentamos que o interesse dele principal é reconhecimento e aplauso. Porém, vai chegar uma situação em que ele vai se transformando, tá? Esse sofista, o interesse dele pode se intensificar, e deixa de ser simplesmente aplauso e reconhecimento, e vai ser também, pode passar a ser também, interesse financeiro. Então isso reflete em quê? Alguém que de repente faz a obra, se envolve na obra, mas por interesse financeiro. Lá no livro, aqui no livro, a gente mostra que dentro do oceano, então, pode-se encontrar feras. Eu uso uma palavra mais forte ainda. Eu digo monstros. Monstros que existem dentro do oceano. Eu disse assim devagar porque é assustador. Eu até pensei que esse livro poderia dar até um filme, porque vai ter um monte de figuras, de coisas que se pode imaginar, né? Então, monstros dentro do oceano. O que são monstros no oceano? São gente que estava dentro, que fazia parte, mas que foi se transformando em criaturas estranhas nesse ambiente. Primeiro ele vira um sofista, que é reconhecimento e que é aplauso. Ele já perdeu o roteiro, mas agora ele não quer mais só isso. Ele quer também enricar à custa disso. E ele vira uma fera, porque ele passa por cima de quem passa na frente dele. E a gente vê ou não vê isso por aí hoje? Espera aí, isso é perigoso, né, falar essas coisas assim. Mas a gente, se for atrás, vai encontrar cada história complicada de feras que estão dentro do oceano, devorando o que passa pela sua frente, não pelo interesse no reino, mas pelo interesse pessoal. Mais do que reconhecimento, mais do que aplauso, mas querer tirar proveito disso. E a gente vai encontrar exemplos disso na Bíblia também, já no tempo do apóstolo Paulo. A gente encontra numa passagem de Paulo, numa das suas cartas aos Coríntios, em que ele repreende seriamente os irmãos de Coríntios por aceitarem pregadores
que iam até eles pregando por interesse para tirar proveito financeiro. E Paulo até questiona, diz: olha, quando eu fui falar com vocês, anunciar o evangelho para vocês, eu nem quis nada de vocês, eu não pedi nada, eu trabalhava dia e noite com as minhas mãos, para que eu não fosse pesado para vocês, e agora vocês aceitam esses aí chegarem e levarem o que vocês têm? Mais ou menos assim é a fala de Paulo. O que é isso? E pior, é que eles faziam de tudo para atrapalhar o trabalho de Paulo, para impedir a pregação do evangelho verdadeiro que Paulo apresentava. Então, são monstros dentro do oceano. Viajando mais um pouco, saindo um pouco dos exemplos bíblicos e pegando um pouco de exemplos históricos. A igreja primitiva, durante 300 anos, mais ou menos 300 anos, foi um bom período da igreja. E foi também, ao mesmo tempo, período de muito sofrimento da igreja. Veja, desde que os discípulos começaram a pregar o evangelho, os últimos relatos que nós temos a respeito deles estão no livro de Atos. Mas aí se pergunta assim: o que aconteceu com os cristãos depois de Atos dos Apóstolos? O que aconteceu com eles? Eles continuaram. A gente vai ter muitas histórias de homens que não estão lá na Bíblia, certo? Isso durou uns 300 anos. E foi no período do Império Romano. E num período em que o Império Romano perseguia os cristãos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Mas houve um momento em que o Império Romano se juntou com a igreja. E aí, foi isso que deu origem ao que hoje nós conhecemos como Igreja Católica. Então, as lideranças eclesiásticas começaram a se associar com o poder secular. E sabe o que resultou isso? Um desvio enorme, tão grande. E depois de algum tempo, eram os próprios líderes que se diziam cristãos, que começaram a perseguir pessoas que de fato eram verdadeiros cristãos. Na figura de muitos papas da antiguidade, da igreja católica. Não sei se vocês já ouviram falar em Inquisição. Quando alguém pregava alguma coisa dos erros cometidos pelos papas daquele tempo, eles mandavam prender, e muita gente foi morta nas fogueiras, foi queimado vivo, por falar o evangelho e falar contra os erros dos líderes eclesiásticos. Monstros. Esses líderes simplesmente se transformaram em monstros dentro do oceano, que em algum momento veio de uma origem que fazia parte dali. Olha, está dentro, pode estar dentro lá, mas não é alguém que está mergulhando para viver a presença de Deus, mas ele se transformou em algo estranho. Aí você sabe, né, que no mar tem tudo isso. Os tubarões, os grandes peixes, que se a pessoa entrar lá descuidado, eu vou para mergulhar, mas de repente, dentro de descuidado, ele corre o risco de sofrer o ataque de um peixe grande, não é, irmão? Para quem entende de pesca, sabe muito bem como é que isso funciona, né? De repente vai lá para pescar, mas tem que ter, se tiver um peixão daqueles, né? Eu lembrei de Jonas, que foi engolido por um grande peixe, né? Então vejam bem, como são perigos, são pessoas que se transformam, tá, dentro desse oceano. E quando que isso acontece? Começa com aquela história que a gente viu na aula passada. Ele vira um surfista, perde o foco,
deixa de ser o interesse pelo Evangelho, pelo reino de Deus, passa a ser o interesse pessoal, e esse interesse pessoal pode aumentar ao ponto da pessoa se transformar em alguém que, ao invés de lutar pelo reino de Deus, ele vai lutar contra as pessoas que querem fazer isso. E a ponto de ir ao extremo. Tá? Então tudo isso são o quê? Perigos. Mas Jesus já avisou. Olha, o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. E nem o servo maior do que o seu senhor. Se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. Interessante que Jesus tudo avisou. No mundo vocês terão aflições. Vai chegar o... Olha o que Jesus disse. Vai chegar um momento que alguém vai pegar vocês, matar vocês e achar que está prestando culto a Deus. Meu Jesus, que é isso? Você sabe quanta gente os papas católicos mataram queimados no fogo, achando que estavam defendendo. Mas defendendo o quê? O interesse deles. Mas em nome de quem? Em nome de Deus. Como é aquele hino da irmã Mara Lima? Olhando. Eu estou tentando lembrar o começo e não consigo. Alguém sabe me ajudar? Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos. Olhando, como é que é mais? De a cena por grandes leões. Esse hino resume essa história desses crentes que sofreram, crentes verdadeiros. Eu já li um livro, não sei se o meu Pacheco já leu, o livro Os Mártires, o livro dos Mártires. Não, ali é coisa terrível que você vai encontrar do que fizeram com os cristãos ao longo da história, coisa triste mesmo, entendeu? Então, pronto, tá aí, Saulo tá aí. Saulo é um exemplo, eu falei que tem muitos exemplos. Ele perseguia os cristãos e era nessa esfera também, na esfera religiosa, porque ele, por ser zeloso da lei, mandava prender e até matar, e achando que estava agradando a Deus. Aí Deus entra e transforma a vida dele, e ele foi fazer agora, ele que perseguia passou a ser perseguido, não é? Por fazer a vontade de Deus. Bom, então, a gente viu também na esfera, esse exemplo da Igreja Católica foi na esfera religiosa. Eu até voltei, porque eu estava falando da esfera do dinheiro, finanças, tá? Então, só para a gente poder passar para o próximo, que é a esfera do poder, nós falamos da esfera religiosa e da esfera financeira, que envolve a avareza. A pessoa que está lutando é por dinheiro, tá? E às vezes, meus irmãos, uma coisa que a gente tem observado, imagina que, eu vou falar isso aqui, e a gente vai pensar sobre isso, mas vai servir para a gente ficar atento. A gente tem observado que obras têm surgido, e ela tem surgido com uma seriedade, com um propósito bem claro, bem definido, né? Mas, então, vamos supor, eu quero dar aqui um exemplo, de repente um grupo de irmãos, nos nossos dias como estão vivendo hoje, eu tenho ouvido muita gente dizer que a gente está vivendo um momento que precisa de um mover de Deus.
Assim como aconteceu na época da reforma. Eu vejo muita gente dizendo que a gente está precisando de uma reforma hoje, da situação que a gente está vivendo. Então vamos imaginar que um grupo começa a viver assim, se reúne, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos levar a sério mesmo esse negócio de servir a Deus, vamos levar a sério? Então começa um movimento sério. Um grupo se levanta para fazer a coisa séria. Ora, se a coisa é séria, Deus abençoa e faz crescer, tá? Tem acontecido isso ao longo da história. Mas, então Deus vai abençoando, vai crescendo, e aí a gente vai se alegrando, né, com o agir de Deus naquele movimento. Então imagine que vai crescendo e chega a um ponto onde mora o perigo, e que se pode perder o foco. Eu quero trabalhar isso da melhor forma possível para eu passar aí o que tá no meu pensamento, né, para vocês entenderem, sem distorcer nada, para não criar uma interpretação distorcida. Então eu participo, esse grupo participa dessa coisa assim, com um propósito de viver mesmo mergulhado na obra de Deus, envolvido por essa obra de Deus. Mas depois que já cresceu, a gente se alegrou tanto com isso, mas além de se alegrar, na hora que se alegra, existe uma coisa perigosa, é que a gente começa a descansar. Tá bom demais assim. Aí no começo você orava muito, pedia para Deus, clamava, Deus abençoa, 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 e Deus foi abençoando e abençoou. E agora chega numa hora que você pensa que não precisa mais continuar orando e pedindo para Deus abençoar. Chega uma hora que você já pensa que agora não precisa mais de Deus. É aonde mora o perigo. É bem aí que mora o perigo. E se a gente for fazer uma avaliação, a gente vai ver que é bem nesse ponto que tem muita gente perdendo o rumo das coisas. Porque agora já está bom. Quando eu estava precisando, eu fui pedir para Deus, para abençoar. Ele abençoou, cresceu, nem precisa mais. Agora Deus, tá bom Deus, vai descansar Deus, que agora eu já sei como é que faz. É mais ou menos isso que acontece no sutil das coisas, no calado. Não Deus, espera aí, tá bom, eu já consigo. Eu já sei como é que é. É só sair por aí, é só arrumar um programa de televisão, falar para o povo que o povo vai ouvir, o povo se converte pela televisão. Nem precisa mais orar, só precisa saber falar na televisão. Entendeu? Está pegando aí a ideia? Aí a gente acha que não precisa mais Deus agir. Se eu não busco mais a Deus, sabe o que Deus faz também? Olha, não me buscou mais, hein? Deus nunca obriga ninguém, sabe disso, não é? Deus nunca vai obrigar ninguém a estar buscando a Ele. Ele pode avisar, você precisa de mim sempre, hein? Em qualquer circunstância você precisa de mim. Mas se eu acho que não preciso mais dele, ele fica dizendo, olha, você precisa ainda, hein? Cuidado, não me deixa não. Mas aí eu digo, não Deus, não precisa não, vai descansar. Eu mando Deus descansar, então Deus fica, meu Jesus, o que é isso? Não me busca mais, não me procura mais, e acha que já sabe fazer. Vai fazendo, parece que vai continuando dando certo, até um certo ponto. Mas se Deus não está no negócio mais, se Deus não está mais no negócio, o que vai acontecer? Vai ter um momento em que aquele grupo, aquela pessoa, não sabe mais o que fazer, e então vai procurar artifícios humanos para resolver determinados problemas que começam a aparecer. Olha aí o perigo onde mora. Você está entendendo, irmão Edivan?
Eu estava indo com Deus, eu estava indo comigo. Deus, não me larga não, Deus. Olha o que Moisés disse: Deus, se o Senhor não for com a gente, então nós não vamos nem sair daqui. A insistência em querer a presença de Deus em todo momento, é isso que conta forte. Mas a tendência humana é, quando a gente acha que sabe, acha que não precisa mais dele. Não é isso, irmão pastor? Não, eu já sei como é que faz. Evangelizar? Não, eu já sei. É só sair entregando folheto de casa em casa e pronto. Se eu encontrar alguém e perguntar: ei, tu é crente, quer se converter? Me conta. Mas é mais do que isso. É obra de Deus, é Ele que orienta e é através dele que tem que ser feito. Estou dando um exemplo. Tá? Cresceu, então agora eu não preciso mais. Quando eu penso assim, eu já estou fugindo. Quando eu penso que eu já sei, quando eu penso que não preciso mais de Deus para fazer esse trabalho, eu já estou correndo um perigo. Aí começa a vir as coisas, começa a vir os problemas, começa a vir a briga às vezes por liderança. Olha, lideranças de igreja, como tem acontecido brigas com lideranças, altas lideranças de segmentos hoje, que tem acontecido. Deus está nesse negócio aí? Nessas brigas e disputas ferrenhas. O risco de se transformar em uma fera. Porque se alguém chega e fala: irmão, não é por aí, está errado assim, aí você vai estar correndo perigo. Dá um jeito de sumir esse rapaz daí, essa pessoa daí, não pode estar no meio, porque está atrapalhando as coisas. Certo? Então, ainda são perigos no âmbito financeiro e religioso, né? Junto aí. E do poder, no âmbito do poder, onde é que a gente vai encontrar também exemplos? Eu falei que Jesus, ele pode ser apontado nos 3 ambientes. Então, no ambiente religioso, no ambiente financeiro e também no ambiente do poder. Ao nascer, o nascimento de Jesus foi extraordinário. Foi um evento. Quando eu leio as passagens sobre o nascimento de Jesus, eu fico intensamente impactado de ver a maravilha. Primeiro o anjo fala com Maria: olha, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Aí a criança nasce daquela situação lá, e sábios de longe, lá fala de pessoas sábias que viviam estudando. Eu não sei, a Bíblia não conta muito detalhes sobre eles, mas quem sabe se não era gente vindo lá, de repente, daquela região da Babilônia, que ouviu as profecias, né, do Messias que ia nascer, que talvez teve contato com o povo de Israel, sabia disso. Aí, de repente, quando Jesus nasce, né, eles veem a estrela que orienta eles ficam sabendo de alguma forma, eles percebem algum sinal de que Jesus nasceu. E então eles sabem que isso foi lá na terra de Israel. Eles vêm para a terra de Israel, e quando eles chegam lá, eles procuram quem? Eles procuram a autoridade da terra. Vão para a casa de Herodes. Herodes, nós ficamos sabendo que nasceu o rei dos judeus. Para quem que eles perguntaram isso? Para Herodes. Quem era Herodes? Rei de judeus. Como assim? Rei de judeus sou eu. E nasceu um rei de judeu? Aí Herodes: não sei muita coisa sobre isso não, mas chama o sacerdote e pergunta. Aí mandou chamar, como era que era, onde é que vai nascer? Disseram tudo para ele. Aí quando Herodes descobriu isso, disse: está aqui, é lá, vocês vão lá. E quando vocês encontrarem, volte aqui e me avise, porque eu também quero adorar. Já estava com armadilha. Entendeu? Herodes já estava com má intenção. Porque aqueles homens sábios, eles, não sei por que razão, não cabe a gente explicar isso, eles foram procurar no lugar onde não era para ser, na casa de Herodes, porque ele era o rei, Herodes era o rei. E o próprio rei, ouvindo falar que nasceu um outro rei, chocou, né? Gerou um choque.
Aí Herodes leva essa proposta para avisarem ele, e ele diz assim: não, peraí, eles não voltaram por aqui. A Bíblia não fala por que eles não voltaram para dizer para Herodes: ó, Herodes, nós encontramos, está lá em Belém o menino, viu? Herodes esperou um bom tempo, não vieram. Então, cerca de 2 anos depois, o que Herodes faz? Manda matar todas as crianças de Belém. Olha aí. Por que Herodes mandou matar as crianças de Belém? Porque não poderia ter um outro rei no lugar dele. E a informação que chegou para ele é que havia nascido o rei dos judeus. E ele não queria isso, ele não queria rei nenhum na frente dele. Então, que esfera é essa? A esfera do poder. Herodes, com medo de perder o poder, resolveu então perseguir e tentar matar o rei que havia nascido. Certo? Esfera do poder. Essa história, isso no caso de Jesus, não foi só nesse momento. Ao longo da vida de Jesus, esse problema aconteceu, porque no tempo que Jesus fez a multiplicação dos pães, aquela multidão que andava com ele, tentou ir aonde ele, ao seu encontro, para ungir a Jesus como rei. Eles queriam tornar Jesus um rei. Isso iria chocar com o poder constituído naquele momento. E Jesus teve que fugir deles, para eles não levarem esse intento à frente. Então a ideia de repente era colocar Jesus como rei, formar um exército, brigar com o rei da época, com o rei Herodes, e assumir o poder. Era mais ou menos de repente isso que eles pensavam que ia acontecer. Jesus sabia, quando foi julgado, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E aquelas pessoas não sabiam disso. E então, em todo momento, aconteceu esse choque aí. Mas, então, passando para histórias, para exemplos que não estão na Bíblia também, aí a gente vai falar mais uma vez do Império Romano. Jesus ressuscitou, foi para o céu, e a igreja saiu pelo mundo pregando o Evangelho. E Roma, os imperadores romanos é quem dominavam o mundo naquela época. O mundo inteiro praticamente era dominado por Roma. E a igreja cresceu grandemente, mesmo sob perseguição. A igreja cresceu, tá? E a igreja crescendo, a mensagem que a igreja pregava confrontava com os costumes pagãos daquele povo, do povo daquela época, com os costumes pagãos dos romanos, e as idolatrias que haviam naquele tempo chocavam. E então isso começou a trazer problemas para o próprio império. E por conta disso, o Império Romano perseguiu muitos cristãos e mandou matar muita gente. Vários imperadores romanos foram simplesmente cruéis, como um deles que é bastante falado por aí, um tal de Nero. Aquele homem foi muito perverso, mandou matar, se não me engano, a própria mãe dele. De tão cruel que ele era. Conta que os corpos dos cristãos, ele botava para pegar fogo, ficar tocando a noite inteira, incendiando, iluminando o jardim dele. Certo? Das crueldades que foram praticadas por homens cruéis desse tipo. Então, isso por quê? Porque a presença da igreja estava interferindo no poder secular. E isso a gente vai ver ao longo da história também. Ao longo da história a gente vai ver isso. Então o poder
a pessoa assumir uma liderança, uma posição, pode fazer com que ele se transforme nesse tipo de fera. Agora, quando se fala no exemplo de... Existe uma diferença entre Nero e Herodes, porque Nero, sendo imperador romano, sendo a autoridade da época, mas ele não estava envolvido diretamente na questão religiosa. A questão dele era o poder mesmo, né? E Herodes, ele estava ali envolvido porque ele governava sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu. Então tinha muita influência religiosa também no caso do Herodes, né? Mas o que a gente observa? Que essas três situações são exemplos de perigos que a gente pode enfrentar na vida cristã, na vida com Deus. Perseguições, a exemplo do que a gente já mostrou agora, que a igreja vem sofrendo ao longo do tempo. E esses são aspectos históricos, coisas do passado, tanto na Bíblia, quanto de histórias que não estão registradas na Bíblia também. Mas nós temos na atualidade também acontecendo esse tipo de coisas. Então isso aqui é impressionante, porque quando eu lia histórias de irmãos que sofreram, que foram perseguidos, que foram mortos, que foram torturados, naquele momento que eu não tinha informações a respeito do que acontece até recentemente, ou até atualmente, eu imaginava que eram coisas do passado. Mas não é, irmãos, não são coisas que só aconteceram no passado. Hoje, nos nossos dias, nos trabalhos que a gente faz aqui, quando é trabalho de missões, a gente tem os relatos de coisas que os nossos irmãos estão sofrendo aí espalhado pelo mundo, tá? E aí nós temos nessa esfera também, na esfera religiosa, por exemplo, nos países muçulmanos, quantos irmãos nossos sofrem nesses países, são reprimidos. O sofrimento é grande dessas pessoas lá. Nos países comunistas, cristãos sofrem também, são perseguidos. E nós temos na nossa nação autoridades que são admiradoras de ditadores comunistas. E que estão influenciando neste país. Isso faz a gente pensar e colocar nossa barba de molho, sabendo do que já aconteceu mundo afora. E então, às vezes a gente não está se dando conta disso, mas Jesus já disse: se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também. E foi por isso que Ele nos avisou. E o tempo que nós tivemos, e que nós ainda temos, nem que seja um pouquinho, não sei quanto tempo que a gente ainda pode pregar na rua, a gente ainda pode fazer isso agora. Não sei daqui a um mês, a um ano, não sei daqui a quanto tempo possa acontecer que não haja mais essa possibilidade. Porque, eu vou repetir isso, existem forças das trevas que estão influenciando homens neste país para tentar impedir que essa palavra continue com a liberdade que tem. E talvez nós não estamos nos dando conta disso. Mas é preciso a gente pensar se não são os monstros se preparando para entrar no oceano e devorar
aqueles que querem ser fiéis de fato a Deus. Isso é pesado, é forte, mas é necessário de se ouvir. É necessário de se saber. Para quê? Para ficar com medo dos monstros? Não! Não os temais, porque eu estou com vocês. Olha a promessa que a gente tem. Não vamos ter medo deles. O nosso rei é eterno. E nenhum poder secular das trevas poderá ser mais forte do que aquele que já nos comprou com o seu sangue e nos garante a vitória, porque Ele é que vai implantar o seu governo eterno e para sempre. Mas o perigo existe, está aí, e nós precisamos saber, e precisamos nos preparar adequadamente para poder enfrentar o que vier, o que quer que seja, né? Já com os avisos e as informações que nós temos a partir do que Jesus nos tem avisado, nos tem alertado. Então eu creio que hoje nós terminamos mais uma parte e eu vou falar com o pastor Carlos, não pastor. Eu creio que mais 2 vezes a gente consegue concluir. E a gente vai, tem 3 capítulos, eu creio que dá para juntar 2 em um só e a gente fazer a conclusão desse estudo. Agradeço a Deus e agradeço aos irmãos também.